Então, agora dando atenção a vocês, irmãos, bom dia, é bom. Eu estive a acompanhar também pelo canal do YouTube, não pelo Facebook, e sei que estão diversas pessoas aqui ligadas. Eu estava com esperança de que o tal mito de que a televisão engorda, estava com esperança de parecer um bocadinho mais anafadinho, mais bem constituído aqui pelo isolamento, mas não, ou então isto, como não é televisão, não engorda tanto. É bom estar convosco, é bom poder falar em direto e não apenas através de gravações como temos feito nas últimas vezes, apesar de que continuo sem ter o vosso retorno, continuo sem ter a noção de como vocês estão a reagir. Mas vamos confiar que, tendo nós estas condições que podemos ter aqui, vamos confiar que a palavra de Deus chega à mesma. Eu espero que vocês me estejam a ouvir bem. Vamos ver se o Pedro Martins me confirma se o som está a chegar completamente bem aí às pessoas. Continuem a orar e a dar graças a Deus pelaquilo que vários irmãos nossos em várias áreas, em vários aspectos têm ajudado. O Pedro Martins é apenas um deles. Tem-nos ajudado a criar condições para que tecnicamente estas transmissões aconteçam. Eu vou partir do princípio que está tudo bem, que está toda a gente a ouvir bem. Não tenho em nenhum dos canais onde estamos a ouvir bem. Sim, senhora. Vamos então dirigir a nossa atenção agora ao nosso Deus, que, como nós sabemos, comunica conosco primariamente através da sua palavra, que é a Bíblia. Vamos então ouvir o que Deus tem a nos dizer, usando, por sua graça única e exclusivamente, por sua misericórdia. Ele vai usar então a minha pessoa e a minha vida, que são imperfeitas. Eu sei que, porque me lembro e conheço bem as comunidades que nós pastoreamos, eu sei que para alguns este momento da pregação é uma espécie de intervalo para fazerem outras coisas. E agora então pela internet é o momento de se distraírem, irem talvez ao WhatsApp aqui ou ali, verem outras coisas. Alguns vão pegar esta altura para se levantarem, irem à casa de banho. É quase como se fosse o intervalo do cinema. Mas existem outras pessoas que usam este momento para se focarem, usam este momento para agarrarem a sua Bíblia. Há aquelas pessoas que pegam naquilo com que tiram notas e onde registam aquilo que recebem, porque querem mais tarde trabalhar em cima das suas notas, trabalhar em cima daquilo que registaram para oração, para meditação, para se aproximarem mais da obediência. Vamos então ler a palavra de Deus em Efésios, a carta de Paulo à igreja dos Efésios, no capítulo 4, e por agora eu quero ler convosco os versículos 20 até 24. Efésios 4, por agora, vamos estar a ler os versículos 20 até 24. Embora, como está referido no link das ligações, da ligação para esta transmissão, a nossa reflexão vai dar a volta de todo do bloco que vai do versículo 17 até o 30, mas por agora eu quero ler apenas estes versículos. Leiamos então a palavra de Deus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de facto, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar. Bom Deus e Pai, muito obrigado porque por esta via, de alguma maneira, nós estamos juntos, nós mantemos contacto uns com os outros. Acima de tudo, muito obrigado por esta extraordinária possibilidade que é comunicar contigo, receber de ti ensino e instrução para a nossa vida através da tua palavra.
Dirige-me a mim enquanto eu comunico a tua palavra. Dá-me a graça, Deus, de ser assertivo na minha comunicação e, acima de tudo, ser fiel com aquilo que ensina a tua palavra, e que o Espírito Santo, ó Deus, trabalhe em cada uma daquelas pessoas que atentamente neste momento está focada para te ouvir, que tu tragas instrução à nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Das muitas conversas que têm acontecido por estes dias, uma das perguntas é a seguinte: isto que está a acontecer vem de Deus? É a ação de Satanás e seus demónios? É feito por homens ou acontece por culpa de seres humanos? E anda-se à volta disto: Deus, Satanás, seres humanos. Quem é responsável? Quem tem a culpa? Quem é que está por detrás disso? E o que é interessante é que há várias pessoas que admitem a possibilidade disto ser uma ação de Deus, que tendem a ver a intervenção de Deus apenas como um castigo. São poucas, num certo sentido, em termos relativos, mas são bastantes também em termos absolutos, as pessoas que percebem que isto pode ter por detrás uma intervenção de Deus para nos permitir a cada um de nós, a mim, a ti que me estás a ver e a ouvir neste momento, à tua família, a comunidade cristã que cada um de nós faz parte, a sociedade à qual nós pertencemos, Deus pode estar a dar com esta situação uma oportunidade excepcional para uma verdadeira e efetiva mudança. Não precisamos de ver a intervenção de Deus apenas e só na vertente do castigo. E eu não estou a dizer que eu acredito ou deixo de acreditar que isto é ou não é um castigo de Deus. Uma coisa eu tenho a convicção absoluta: com isto, Deus está a dar uma oportunidade a ti, a mim, a minha família, a tua família, a nossa comunidade cristã, a tua comunidade cristã, ao nosso país, à nossa nação, este mundo, para pararmos, refletirmos a sério e, eventualmente, passarmos por uma mudança verdadeira, uma mudança efetiva. Será que vamos aproveitar a oportunidade? Ou será que esta vai ser mais uma oportunidade perdida nas nossas vidas? E já agora, como é que se processa a mudança que é genuína, a mudança que dura? Pensemos nisto considerando o seguinte: que diferenças há entre a forma como uma pessoa cristã está a viver esta pandemia e a forma como uma pessoa que não é cristã está a viver a mesma conjuntura? Que diferenças é que há? Esta semana, por uma sugestão do pastor Joel Lopes, da Igreja da Ação Bíblica em Faro, eu assisti à pregação de um pastor, creio que não me engano no nome, Mark Driscoll, um pastor americano, e no meio da sua reflexão, ele chamava a atenção para o facto de que existem muitos estudos sociológicos, estudos estatísticos, que fazem a comparação entre o impacto de certas situações na vida de cristãos e na vida de não cristãos. E o pastor Mark Driscoll aponta um erro de abordagem em vários estudos, na medida em que, segundo o que ele diz, quem vai fazer os estudos estatísticos limita-se a perguntar se a pessoa é ou não cristã, identifica-se ou não como cristã. E a partir do momento que a pessoa diz sim, eu sou cristão, eles registram isso no estudo e fazem as demais perguntas. E acabam muitas vezes por constatar que determinados problemas, por exemplo, dificuldades no casamento que acabam por resultar em divórcio, problemas de relacionamentos em casa que acabam por degenerar em discussões e até eventualmente em agressões físicas. Por exemplo, estou a dar isto como 2 exemplos, acabam esses estudos por dizer a percentagem de divórcios ou de violência doméstica entre cristãos e não cristãos é mais ou menos a mesma. O pastor Mark Driscoll chama a atenção a um erro metodológico nesta abordagem, porque limitar-nos a perguntar a uma pessoa és ou não és cristão, sem fazer outras perguntas, pode degenerar num erro, porque nem todo aquele que diz que é cristão é verdadeiramente uma pessoa cristã. Reparem comigo, e eu volto novamente a Efésios capítulo 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo.
Atenção que não é um erro ortográfico, eu estou a usar a versão da Bíblia revista e atualizada, não é um erro ortográfico. Alguns talvez estivessem à espera de ler, não foi assim que aprendeste com Cristo, ou que aprendeste de Cristo. Não, Paulo intencionalmente diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam a pessoa de Cristo, se é que, de facto, tendes ouvido e nele, Jesus Cristo, fostes instruídos segundo a verdade em Jesus Cristo. Reparem esta insistência do apóstolo Paulo em centrar as coisas na pessoa e na obra e na mensagem de Jesus Cristo. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quem são os cristãos? Os cristãos vivem com que objetivos e com que propósito? Como os cristãos mudam? Como é que os cristãos se diferenciam das outras pessoas que não são cristãos ou até os que são cristãos nominais, que se dizem cristãos, mas não são de facto? Reparem, esta passagem deixa-nos algumas pistas. Os cristãos aprendem a Cristo. Os cristãos, de facto, têm ouvido Cristo, o próprio Cristo. Os cristãos foram instruídos, são instruídos em Cristo segundo a verdade em Jesus Cristo. Não segundo a tradição de uma religião, não segundo as práticas e os rituais de uma igreja, mas os cristãos foram instruídos segundo a verdade em Jesus Cristo. Na vida dos cristãos, consegue-se fazer uma diferença entre um trato, um comportamento, uma maneira de viver do passado e um trato e um comportamento e uma maneira de viver atual. Os cristãos são aqueles que constantemente se despojam do velho homem. Os cristãos são aqueles que constantemente se renovam no espírito do seu entendimento. Os cristãos são aqueles que se revestem constantemente do novo homem, da nova criatura, da nova criação, criada segundo Deus em justiça e em retidão. E é isto que eu, no fundo, quero, de alguma maneira, trabalhar convosco nos minutos que ainda nos restam nesta reflexão. Venham, por favor, comigo a Efésios capítulo 4 a mesma, só que vamos olhar para o versículo 1. Por favor, na tua Bíblia, repara aí, abre aí a tua Bíblia, versículo 1. Paulo diz assim, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quando o versículo 1 tem aquela partícula de conjunção, aquela partícula de ligação, pois, vem na sequência de um raciocínio que Paulo está a fazer no capítulo 1, 2 e 3 desta carta. Na realidade, a súplica, o pedido que Paulo vai fazer aqui no versículo 1, eu quero dizer, no versículo 1 do capítulo 4, eu quero dizer que domina todo o raciocínio daquilo que vai acontecer no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 da carta. Eu estou a dizer que a carta aos Efésios pode ser repartida em dois grandes blocos. O primeiro bloco ocupa os capítulos 1 até 3, depois o segundo bloco vai do 4 ao 6. E a ligação está aqui no versículo 1 do capítulo 4, com esta partícula pois. Paulo até aqui esteve a explicar a origem da nova vida que nós temos em Jesus Cristo e que é gerada em nós e é construída em nós pela presença e ação do Espírito Santo. Paulo vem a explicar isto nos primeiros 3 capítulos. A partir daqui, Paulo vai demonstrar e vai explicar, começando por um apelo, como é que se vive esta nova vida. E reparem então no versículo 1 que ele está a dizer. Eu, Paulo o apóstolo, não eu, Paulo Pedro, que sou prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso em prisão domiciliária aos cuidados da tropa romana porque aguardava julgamento em instâncias superiores. E ele estava preso por causa da sua fé. Estava preso porque ele vivia as suas convicções. Ele praticava aquilo em que acreditava. E isso criava problemas em vários locais por onde ele passava.
Tanto assim que chegou a ser acusado injustamente, foi preso, foi julgado em várias instâncias, e ele aqui está a escrever aos Efésios, estando em prisão domiciliar. E então ele vai dizer: rogo-vos que, capítulo 4, versículo 1, rogo-vos que, suplico-vos que, peço encarecidamente que, peço com insistência que, andeis de modo digno. Na Bíblia, a expressão andar, quando é usada figurativamente, na maior parte das vezes quer dizer vivam. Então Paulo está a dizer: eu rogo-vos que, eu suplico-vos que, eu peço encarecidamente que vivam de maneira digna da vocação a que fostes chamados. Deus chamou-vos a vocês, os que são verdadeiramente cristãos, para viverem de uma maneira digna. Vocês não podem se dizer cristãos e viver de uma maneira qualquer ou como vocês querem. Vocês não podem se dizer cristãos e encarar esta situação da pandemia da mesma maneira que o vosso vizinho, o vosso colega, o vosso parente, o vosso amigo que não é cristão, exatamente com a mesma postura, com os mesmos raciocínios, com as mesmas atitudes, com as mesmas tomadas de decisão que os outros. Não. Eu rogo-vos, diz Paulo, eu suplico-vos, eu peço-vos encarecidamente, vivam da maneira que é digna da vossa vocação. E Paulo vai estar a dissertar sobre isto. Como é que se vive da maneira digna da nossa vocação? Por exemplo, só a título ilustrativo, o versículo 2 ainda do capítulo 4. Há 3 virtudes cristãs que Paulo vai dizer que são dignas do viver digno da vocação a que fomos chamados. A humildade está no versículo 2, a mansidão está também no versículo 2 e a longanimidade. Permitam-me só parar aqui um bocado, só olhar rapidamente para estas 3 atitudes. Tu achas mesmo que tu já sabes tudo sobre o novo coronavírus? Tu achas que já entendes tudo sobre essa doença Covid-19? Tu achas que por causa de receberes 1 ou 2 ou 3 ou 4 mensagens lá no teu WhatsApp, já és mais entendido do que aqueles que estão a investigar, aqueles que estão a estudar, aqueles que estão a analisar casos, aqueles que dizem que ainda estão a aprender como é este vírus, como é que ele funciona? Tu achas que já sabes tudo? Tu achas que já podes tomar decisões acima e para lá daquilo que as autoridades dizem? Humildade, mansidão. É verdade que, e eu próprio passo por esta situação, eu próprio já tive o meu momento tenso, difícil aqui em casa com uma das minhas mulheres. Atenção, só uma é que é esposa, 2 são filhas. Mansidão. Está a ser difícil para todos nós, está a ser complicado para todos nós, mas mansidão, longanimidade, ânimo longo. Que o nosso ânimo, que a nossa força, que o nosso impulso, que a nossa vontade não seja de pavio curto, mas que seja um ânimo longo, que seja um impulso, um motor, uma energia longa, de longa duração. Nós já vamos com 6 semanas disto, alguns de nós, mas não sabemos quantas mais estão à frente de nós. Cuidado com essa precipitação de pensar que já mudou tudo, não tarda nada, vamos nos reencontrar, não tarda nada, vai voltar tudo bem. Cuidado. Pode haver um novo pico, uma nova subida do número de infectados. Não se sabe exatamente se vai haver ou não uma segunda vaga desta doença. Não sabemos. Longanimidade. E isto só para ilustrar aqui neste momento que Paulo, do capítulo 4 em diante, vai falar de como é que se vive de maneira digna da chamada que Deus nos fez. E então, eu quero convosco avançar um pouco mais para vos mostrar que, por exemplo, é nessa linha de raciocínio que nos versículos 11 e 12 do capítulo 4, só a enquadrar no contexto aqueles versículos que vão merecer a nossa atenção maior, que é do 20 até o 24, mas para percebermos a sequência do raciocínio, repara comigo nos versículos 11 e 12, que é nesta linha de pensamento, vivam da maneira que é digna da vossa vocação, que Paulo vai escrever aos Efésios o seguinte: e ele, Deus, estou no versículo 11 e 12, e ele, Deus, concedeu, ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, como têm algumas traduções, para o desempenho do seu serviço, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos e para a edificação do corpo de Cristo.
Eu quero só aqui dizer que viver da maneira digna da vocação a que nós somos chamados é perceber que os dons espirituais e as funções ministeriais que o Espírito Santo de Deus colocou na igreja têm como finalidade não que essas pessoas sejam os protagonistas, não que essas pessoas sejam as vedetas, não que essas pessoas centralizem sobre si tudo e todas as coisas que acontecem, mas que essas pessoas aperfeiçoem, capacitem, treinem, preparem cada um dos que são verdadeiramente cristãos para esses, os cristãos, desempenharem o seu serviço, para esses, os cristãos, edificarem o corpo de Cristo, até que uma das coisas que eu acho muito interessante nesta pandemia que nós estamos a viver é a forma como esta pandemia está a desafiar a maneira como nós entendemos e nós vivemos a igreja. Um amigo meu com quem eu tenho um projeto de, juntamente com o pastor Klaus, irmos a Angola, vamos ver se no mês de julho ou numa outra data, o Cassi, eu tive uma reunião com ele a semana passada e ele estava um irmão nosso da Ucrânia, estava eu a partir daqui de Portugal com ligações a Angola e estava um finlandês e o Cassi Carson estava-nos a dizer: atenção, que uma das coisas que Deus está a querer comunicar à sua igreja nesta fase é exatamente nós refletirmos a forma como nós vivemos a igreja. Será que a igreja é apenas o templo? Será que a igreja é apenas os programas? Será que a igreja é apenas aquilo que acontece em função dos líderes da igreja? Ou será que a igreja é eu e a minha família? Eu na minha família. Eu e a minha família na nossa vizinhança, na nossa zona de influência. Como é que tu e eu estamos a perceber que precisamos de viver a igreja a partir da nossa família, no contexto da nossa família e daí para desaguar a nossa influência para outras pessoas? Ou será que continuamos com aquela mentalidade porventura curta, porventura tacanha, que a igreja só é a igreja quando estamos no espaço físico do templo, igreja só é a igreja quando estamos nos programas, igreja só é a igreja quando existe a intervenção de um pastor ou de um líder? Igreja é a igreja onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, vivendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. E este mesmo texto vai nos dizer nos versículos 14 e 15 que Deus, quando nos chamou, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tem uma finalidade em mente. Reparem os versículos 14 e 15. Para que não sejamos mais como meninos, está no versículo 14, mas no versículo 15, cresçamos. Vivam da maneira digna da vossa vocação, da vossa chamada. Cristão que é cristão, independentemente de ser criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, independentemente de ser homem ou mulher, independentemente de ser cristão a mais tempo ou a menos tempo, é alguém que percebe que Deus não me chamou para eu continuar permanentemente a ser um imaturo, uma criança espiritual, permanentemente dependente de outros para ter uma relação com Deus. Deus não quer que eu continue a ser como menino, agitado de um lado para o outro pelas circunstâncias ou pelas doutrinas, levado ao redor de qualquer situação que me aconteça. Deus quer que eu cresça, tendo como referência Jesus Cristo, tendo como referência a maturidade em Cristo, tendo como referência o caráter de Cristo, tendo como referência a atuação de Cristo. É aqui então que chegamos ao versículo 17. É aqui então que nós chegamos àquele ponto onde eu gostaria que a nossa atenção se centrasse mais, dos versículos 17 em diante. Portanto, não te esqueças, tem presente o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que vivais de modo digno da vocação a que foram chamados. Paulo vai dar um passo mais. Paulo vai aprofundar esta reflexão que ele está a fazer com os Efésios. Digo isto, vivam de maneira digna de serem cristãos. Digo isto e no Senhor testifico. É como se Paulo estivesse a dizer, isto que eu vos estou a dizer, é como se eu estivesse a testemunhar aquilo que eu recebi do próprio Jesus Cristo. No Senhor eu testifico. E reparem o seguinte versículo 17. Não andeis mais, já sabemos o significado desta metáfora, não vivam mais como vivem os gentios. Não andeis mais como os gentios andam. Não é possível
continuarmos a alegar que somos cristãos, que se depois se olha para a nossa vida e naquilo que é substancial, naquilo que é mais determinante, naquilo que é mais importante, a nossa vida é quase igual àqueles que não são cristãos. Os nossos raciocínios são os mesmos, os nossos pensamentos são os mesmos, os nossos valores são os mesmos, as nossas prioridades são as mesmas, as nossas decisões são as mesmas. Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada aí. Paulo está a dizer, não vivam mais como vivem os gentios. Reparem que no versículo 17, 18 e uma parte do 19, Paulo vai fazer uma breve descrição de como vivem os gentios. Ele vai dizer, reparem no versículo 17, que os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Para quem não conhece a Deus, e gentio tem este sentido, é aquela pessoa não apenas que não faz parte do povo étnico histórico de Deus, os judeus, mas mais do que isso, gentio na Bíblia significa aquele que não está em relação com Deus, não pertence à família de Deus, não pertence ao povo de Deus, povo espiritual, não povo étnico. Então, aqui quando se diz não vivam como vivem os gentios, está-se a dizer não vivam como vivem aqueles que não conhecem a Deus. O que é que caracteriza a vida daqueles que não conhecem a Deus? Vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que conta é o que eles pensam. O que contam é como eles avaliam as coisas. O que contam é o que eles acham, é a sua opinião. Quando eles vão analisar as coisas, quando eles vão pensar nas coisas, não se detêm a perguntar o que é que Deus diz sobre isto, o que é que Deus pensa sobre isto, qual é a mensagem de Deus a respeito desta situação. Não, vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo vai dizer também no versículo 18 que eles vivem obscurecidos no entendimento. A sua capacidade de entender as coisas espirituais, entender as coisas de Deus, está toldada, está fechada, está impedida, está obscurecida. Reparem que é dito também no versículo 18 que aqueles que não conhecem a Deus vivem alheios à vida de Deus. Não se importam, não sabem, não querem saber quem Deus é, como é o seu caráter, qual é a sua mensagem, qual é a sua obra, qual é a sua vontade. Vivem alheios à vida de Deus. Então Paulo está a dizer, não continuem a viver assim, porque vocês não são gentios, vocês não são aqueles que não pertencem a Deus. Reparem mais o que ele diz. Versículo 18. Eles vivem assim por causa da ignorância com que vivem. Não ignorância em termos de capacidades intelectuais. Há milhões de pessoas que não conhecem a Deus que, em termos da sua inteligência, são extraordinariamente mais capazes do que eu. Não está em causa capacidade intelectual, mas está em causa ignorância de quem Deus é, do caráter de Deus, da vontade de Deus, da obra de Deus. Vivem na sua ignorância e Paulo diz por causa da dureza do seu próprio coração. E Paulo vai explicar no versículo 19, eles, os que não conhecem a Deus, vivem assim porque tornaram-se insensíveis às coisas de Deus e se entregaram à dissolução, se entregaram à degradação, se entregaram à corrupção para com avidez, para com ganância, cometerem toda a sorte de impurezas. Reparem este profundo contraste. E Paulo está a dizer, vocês não podem continuar a viver como viviam antes. Entramos agora então no versículo 20. Mas, depois dele ter caracterizado os que não conhecem Deus, ele vai fazer um contraste com esta partícula de conjunção, uma conjunção coordenada adversativa. Ele vai então dizer, não foi assim que aprendestes a Cristo. Se tu conheceste Cristo, se tu compreendeste Cristo, se tu aceitaste Cristo na tua vida, tu aprendeste uma pessoa, tu aprendeste um caráter, tu aprendeste uma obra, tu aprendeste uma mensagem, tu aprendeste uma nova vida. E no versículo 21, Paulo faz a salvaguarda, se é que... Sim, porque é verdade. Nas igrejas que eu também sou um dos pastores, um dos 3 pastores, nós sabemos perfeitamente que vivem pessoas, que vão pessoas regularmente, que participam nas atividades pessoas, que não passam por este filtro do versículo 21. Se é que estão lá, o próprio Senhor Jesus Cristo termina o Sermão do Monte dizendo, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. E Jesus a esses vai dizer, não vos conheço. Estes não passam por este crivo do versículo 21, na medida em que, de facto, não ouviram Cristo.
Talvez ouviram uma religião, talvez ouviram uma igreja, talvez ouviram uma tradição, talvez ouviram aquilo que a família lhes disse, talvez ouviram aquilo que os amigos lhe disseram, mas não ouviram Cristo. Eles não foram verdadeiramente instruídos na pessoa e na obra de Cristo. E reparem como diz o versículo 21, segundo a verdade de Cristo. Não a verdade de uma religião, não a verdade de uma igreja, não a verdade de uma tradição, mas a verdade em Jesus Cristo. Se essas pessoas passaram por isto, então é possível dizer esta maneira de viver não se aplica assim. E é aqui então que Paulo entra nos versículos 22 a 24. No sentido em que o que é aprender Cristo? Quanto ao trato passado. Versículo 22. Se tu e eu somos cristãos, tem que haver um passado, tem que haver um presente. Há uma forma de ver as coisas, de avaliar as coisas, de olhar as coisas, que era assim quando não tinha Deus, e há uma forma atual presente. Quanto ao trato passado, quanto àquela maneira de ver a vida e de viver a vida, de manifestar cá para fora, e reparem, é dito que vos despojeis do homem velho, aquela velha natureza, que Paulo diz no versículo 22, que se corrompe, que se degrada, de acordo com as concupiscências do engano. Esta palavra cara, concupiscências, não quer dizer mais do que impulsos, desejos que partem do íntimo da nossa natureza, são mal direcionados e por isso nos levam a praticar o mal. O homem velho corrompe-se por causa desses desejos, esses impulsos que nós temos, que nos são próprios, naturais, inatos, que nos levam ao pecado. E Paulo está a dizer, em relação ao trato passado, vocês precisam de se despir disto. Vocês precisam de deitar fora isto. Vocês precisam de se despojar nisto. E aqui Paulo entra neste tal processo de mudança. São 3 elementos. Despir o velho, renovar o entendimento, vestir o novo. Neste ambiente da pandemia, neste ambiente que já começou de crise económica, financeira, crise social, quais são as velhas atitudes? Quais são as velhas mentalidades? Quais são os velhos raciocínios e comportamentos que tu e eu precisamos de deitar fora? Nesta crise sanitária, agora que a saudade aumenta em nós e estamos cheios de vontade de voltar à rua e às atividades, quais são os velhos comportamentos que nós tínhamos até, vamos dizer, janeiro, fevereiro deste ano, e que nós já percebemos que para podermos agir uns com os outros, para podermos nos proteger uns aos outros, para podermos proteger o nosso Sistema Nacional de Saúde, deixem-me dizer uma coisa, olhos nos olhos através da via digital, incomoda-me a atitude daquelas pessoas que não querem fazer a sua parte de prevenir e evitar que os números disparem, mas que eu tenho a certeza absoluta que se ficarem doentes, vão ser das primeiras a reclamar porque o Sistema Nacional de Saúde não fez isto, não fez aquilo, os médicos não fizeram isto, o Estado não fez aquilo, o Governo não fez aquilo. Esta atitude de queixarmos-nos por aquilo que os outros não fazem quando nós não fazemos a nossa parte, não fazemos a nossa responsabilidade, é um dos exemplos da velha natureza. A culpa é sempre dos outros. A responsabilidade é sempre dos outros. O que cabe fazer cabe sempre aos outros, não me cabe a mim. Vamos nos despojar, deitar fora, despir deste tipo de atitudes. A igreja é importante na medida do que a igreja me sirva a mim. A igreja são aqueles com quem eu me sinto confortável, aqueles com quem eu me sinto na zona de conforto. Um descrente pensa assim, um descrente preocupa-se com aqueles que são os seus amigos, com aqueles com quem se sente confortáveis. Vamos nos despir destas velhas atitudes. O problema acontece aos outros, nunca acontece a mim. Dispam-se do velho homem. Despojai-vos do velho homem. Deitem fora este velho homem. Mas não basta deitar fora o velho. Antes de vestirmos o novo, e é um erro tentar vestir novas coisas, tendo tirado o velho, ou pior ainda, tentar vestir novas coisas, novas atitudes, novos valores, novos comportamentos, novas prioridades,
sem deitar fora as velhas ainda é pior, mas mesmo assim, deitar fora as velhas e tentar vestir as novas sem renovar o entendimento é um erro. Este não é um processo de mudança. E essa é uma das coisas, irmãos e amigos, que me preocupa, que me faz pensar que talvez esta seja uma oportunidade perdida para muitas pessoas. Porque muitas pessoas, eu receio, não estão a tomar o tempo necessário e suficiente para refletirem, meditarem seriamente com base na palavra de Deus para que a mudança efetiva aconteça. O versículo 23 diz: e vos renoveis. Eu gosto muito desta construção. No espírito do vosso entendimento. Lá naquilo que é imaterial, lá naquilo que é essencial, lá naquilo que é o substancial, aquilo que está no âmago, no centro da tua maneira de pensar e de entender as coisas, tu precisas de te renovar. Então, quais são os esquemas mentais? Quais são os esquemas de raciocínio? Quais são as convicções que tu tendes a ter que é preciso que tu renoves lá no âmago, lá no centro, lá no íntimo? Este é o processo pelo qual Deus diz que nós mudamos. Repara bem, primeiro momento do processo, deitar fora o velho. Aquilo que tem que ver com a velha natureza. Segundo, no âmago do meu raciocínio, no âmago do meu entendimento, no âmago da minha compreensão, renovar-me. E depois então o versículo 24 diz: e vos revistais do homem novo. Este homem novo não é uma nova opinião, não é uma nova filosofia, não é uma nova teoria, não é uma nova experiência. O versículo 24 diz que este homem novo é criado segundo Deus. É tu te revestires daquilo que Deus quer criar em ti, em termos do teu caráter, em termos da tua conduta, em termos do teu falar. Reveste-te do novo homem criado segundo Deus e repara que Deus cria este novo homem com duas características: justiça e retidão. Justiça que Deus quer criar em ti, retidão que quer criar em ti, que são procedentes da verdade, e nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Deixem-me finalizar esta reflexão com alguns exemplos, porque aquilo que Paulo vai fazer no versículo 25 em diante, até o fim do livro aos Efésios, da carta aos Efésios, é no fundo ilustrar este processo em várias áreas. Despir o velho, renovar o entendimento e revestir do novo. Repara comigo muito rapidamente para concluir, versículo 25. Por isso, porque há um processo de despir o velho, renovar o entendimento e vestir o novo. Por isso, repara a primeira ilustração no versículo 25. Cada um fala a verdade. Como? Repara o primeiro elemento, deixar o velho, deixando a mentira. Cada um fala a verdade com o seu próximo. Olha, portanto, o velho é deixar a mentira, o novo é falar a verdade, e olha a renovação do entendimento, porque somos membros uns dos outros. Nesta situação, por exemplo, falando de necessidades materiais e financeiras, vamos continuar a dar aquelas respostas para inglês ver? Quando alguém te perguntar a ti, está tudo bem? Se não está tudo bem, vais continuar a responder sim? Repara que a Bíblia diz: deixa o velho, deixa a mentira, fala a verdade, porque somos membros uns dos outros. Se nos vamos envolver nesta situação e enfrentar esta situação juntos, é fundamental que falemos a verdade uns aos outros. Se está tudo bem, dizemos se está tudo bem. Se não está tudo bem, dizemos não, não está tudo bem. E quando alguém que é teu irmão na fé perguntar o que é que se passa, por favor, diz a verdade. Deixar o velho, renovar o entendimento, vestir o novo. Vê um outro exemplo, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. O sol não se ponha sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando alguém te faz mal, quando alguém peca contra ti, é natural que tu vais sentir alguma coisa. E essa alguma coisa pode até ser na forma de ira, sim. Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O pecado que se segue à ira é o comportamento velho que nós precisamos de abandonar. Aquele argumento: passei-me. A pessoa provocou-me. Tinha de ser, eu tinha de ter feito alguma coisa. Tu estás a dar guarida, estás a dar sequência a velhos comportamentos. Porque há um impulso em ti, tu foste atrás e fizeste. Renova o teu entendimento. Tu agora és uma nova criatura. É possível nós sentirmos irados sem pecarmos. O que é que nós precisamos de fazer? Está dito ali. Não deixes que o tempo passe sobre a tua ira. Não deixes que a tua ira se transforme em amargura, em ressentimento, que depois vai dar lugar à retaliação, à vingança. Não deis lugar ao diabo.
Estás a ver o processo? Ainda temos mais uma outra ilustração no versículo 28. Aquele que furtava, o que é que está dito? Não furtes mais. Deixa o furto, tomares posse daquilo que não é teu, é dos outros, abandona isso. Antes, trabalha, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha com que acudir o necessitado. Um dos problemas que esta situação está a trazer é que, infelizmente, muitas pessoas estão a perder o emprego. Muitas pessoas estão em layoff. Muitas pessoas vão dizer, olha, Paulo Pedro, eu gostaria imenso de poder trabalhar com as minhas mãos, mas não posso. Eu quero te dizer, enquanto tu não tiveres emprego, tu podes trabalhar com as tuas mãos. Tu podes fazer alguma coisa que possa ajudar os outros, mesmo que não seja a forma de tu obteres o sustento. E aqueles que ainda têm sustento, é a própria Bíblia que diz, ali, versículo 28, para que tenhas com que acudir o necessitado. E isto são apenas ilustrações, poderíamos ler o versículo 29, não saia da vossa boca palavra torpe, nenhuma, mas unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, palavra que transmita graça a quem ouve. Em vez de nós sermos, desculpa-me a expressão, esgotos de transmissão de palavras más, palavras que só fazem mal, palavras podres, a Bíblia diz que o novo homem traz palavras boas, traz palavras para edificação, traz palavras que transmitem graça a quem ouve. E podemos ler o versículo 30 que diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu que sou cristão sei que o Espírito Santo está em mim e ele está ativo para me levar para um outro caminho, para eu fazer as coisas conforme a sua natureza de uma outra maneira. E quanto mais eu desobedeço insistentemente ao Espírito Santo, mais eu o deixo triste. Esse é um comportamento que eu quero deixar. Então, para terminar, se eu sou cristão, eu vivo um processo de mudança permanentemente, que tem estas 3 dimensões. Despojar-me do velho, deitar fora, despir-me do velho. Porque o velho corrompe-se, o velho não é conforme a vontade de Deus, o velho não é viver da maneira digna da minha vocação. Eu tenho que renovar o meu entendimento lá no âmago. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que estão a usar este tempo para passar mais tempo com a palavra de Deus. Eu fico profundamente preocupado com aquelas pessoas que mesmo nestas circunstâncias, e podes não ter mais tempo, mas se estas circunstâncias não te empurram para a palavra de Deus, eu pergunto-me o que é que te vai levar a investir tempo na palavra de Deus? O que mais tem que acontecer para tu passares tempo com a palavra de Deus? Porque é pela palavra de Deus que tu podes renovar o teu entendimento. E uma vez renovado o entendimento, que nós possamos nos revestir do novo. Esta pandemia, naquilo que vem de Deus, eu creio, é uma oportunidade para a nossa transformação. Este é o processo. Despojar-me do velho, renovar o meu entendimento, vestir-me do novo homem que é criado em Deus, segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Que Deus abençoe o efeito da palavra nas nossas vidas. Muito obrigado pela vossa atenção.